Há milhares de anos, em uma terra de desertos dourados e montanhas sagradas, nasceu um homem cujo nome ecoaria pela eternidade. Seu nome era Salomão, e sua história é uma das mais fascinantes já contadas. Para entender Salomão, precisamos voltar um pouco no tempo. Seu pai era o famoso rei Davi, o jovem pastor que derrotou o gigante Golias e se tornou o maior rei que Israel já havia conhecido. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas também um homem de muitas falhas. Entre suas muitas esposas, havia uma chamada Batseba, e foi dela que nasceu Salomão, o filho escolhido para continuar o reino. Desde pequeno, Salomão cresceu nos corredores do palácio, observando seu pai governar um povo numeroso e complexo. Ele aprendia sobre justiça, sobre guerra, sobre diplomacia e sobre fé. Mas o caminho até o trono não foi simples. Davi tinha muitos filhos, e entre eles havia rivalidades perigosas. Um dos irmãos de Salomão, chamado Adonias, tentou tomar o trono antes mesmo da morte do rei. Foi então que Batseba, com coragem e determinação, foi ao encontro do rei Davi, já ancião e doente, para lembrá-lo de sua promessa. Ele havia jurado que Salomão seria seu sucessor. Davi ouviu sua esposa e agiu rapidamente. Ele ordenou que o sacerdote Zadok e o profeta Natã ungissem Salomão como rei ainda em vida, garantindo assim a transição do poder. O povo de Israel celebrou com alegria. As trombetas soaram pelos vales e colinas de Jerusalém, e o grito de aclamação ao novo rei ecoou por toda a cidade. Salomão era agora o rei de Israel. Antes de morrer, Davi chamou Salomão para uma última conversa. As palavras do pai ao filho foram simples e poderosas. Seja forte, ande nos caminhos de Deus, guarde seus mandamentos e tudo o que você fizer prosperará. Com a morte de Davi, Salomão assumiu o trono com plena autoridade. Seu reino se estendia do rio Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Era um império vasto e poderoso. No início de seu reinado, Salomão foi a Gibeão para oferecer sacrifícios a Deus. Era o lugar mais sagrado daquela época, e lá ele ofereceu 1000 holocaustos sobre o altar. Era um gesto de humildade e devoção. Naquela noite, algo extraordinário aconteceu. Deus apareceu a Salomão em sonho e lhe disse: "Pede o que queres que eu te dê." Era uma oferta divina sem precedentes. O que um jovem rei escolheria? Salomão poderia ter pedido riqueza, longa vida ou a morte de seus inimigos. Mas ele escolheu algo diferente. Ele pediu sabedoria. Um coração compreensivo para governar o povo de Deus e discernir entre o bem e o mal. Deus ficou tão satisfeito com a escolha de Salomão que lhe disse: "Porque você pediu sabedoria e não riquezas para si mesmo, darei a você não apenas a sabedoria que pediu, mas também riquezas e glória, como nenhum rei jamais teve." Salomão acordou do sonho e voltou a Jerusalém. Diante da Arca da Aliança, ele ofereceu holocaustos e sacrifícios de paz. Então organizou um grande banquete para todos os seus servos. O reinado de sabedoria havia começado. A fama da sabedoria de Salomão se espalhou rapidamente. E logo veio o primeiro grande teste. 2 mulheres foram trazidas diante do rei com um bebê vivo e um bebê morto. E cada uma afirmava ser a mãe da criança viva. Salomão ouviu as 2 mulheres com atenção. Então, para revelar a verdade, ordenou que trouxessem uma espada. Ele mandou que dividissem a criança viva ao meio e dessem metade para cada uma. A verdadeira mãe gritou imediatamente: "Não, meu senhor, dê a criança para ela, mas não a matem." A outra mulher concordou com a divisão. Com isso, Salomão soube quem era a mãe real e entregou o bebê a ela. Todo Israel soube do julgamento e temeu o rei, pois viram que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça.
A reputação de Salomão como o mais sábio dos homens estava estabelecida para sempre. A Bíblia nos diz que a sabedoria de Salomão era maior do que a sabedoria de todos os filhos do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer homem de sua época. Salomão pronunciou 3.000 provérbios, e seus cânticos foram 1.005. Ele falou sobre árvores, animais, aves, répteis e peixes. Pessoas de todas as nações vinham de longe para ouvir sua sabedoria. Com o reino estabelecido e a paz garantida ao redor, Salomão se voltou para o maior projeto de sua vida, a construção do Templo de Deus em Jerusalém. Seu pai Davi havia sonhado com isso, mas coube a Salomão realizá-lo. Para isso, Salomão firmou uma aliança com Irão, rei de Tiro. Irão forneceria cedros e ciprestes do Líbano, as madeiras mais preciosas do mundo antigo, em troca de trigo e azeite. Uma parceria histórica estava formada. A construção foi monumental. Salomão recrutou 30.000 trabalhadores israelitas, 70.000 carregadores, 80.000 cortadores de pedra nas montanhas e 3.300 supervisores. Era um esforço humano sem precedentes. O templo foi construído com pedras talhadas com perfeição antes de chegarem ao canteiro de obras, para que nenhum martelo, machado ou qualquer ferramenta de ferro fosse ouvido durante a construção. Era um silêncio sagrado. O interior do templo era revestido de ouro puro. As paredes, o teto, o chão, tudo coberto de ouro. Havia querubins esculpidos, flores e palmeiras entalhadas. Era um lugar de beleza indescritível. No lugar santíssimo, 2 grandes querubins de madeira de oliveira, cobertos de ouro, estendiam suas asas tocando as paredes e se tocando no centro. Era o trono simbólico do próprio Deus. A construção do templo levou 7 anos para ser concluída. 7 anos de trabalho árduo, devoção e maestria artística. Quando ficou pronto, era considerado uma das maravilhas do mundo antigo. Então chegou o dia da dedicação do templo. Os sacerdotes trouxeram a Arca da Aliança e a colocaram no lugar santíssimo. Naquele momento, uma nuvem gloriosa preencheu o templo. A presença de Deus havia chegado. Salomão se ajoelhou diante de todo Israel e estendeu as mãos ao céu. Sua oração de dedicação foi uma das mais belas da Bíblia. Ele pediu que Deus ouvisse as orações de seu povo que viesse àquele lugar sagrado. Após a oração, fogo desceu do céu e consumiu os holocaustos e os sacrifícios. A glória do Senhor encheu o templo de tal forma que os sacerdotes não podiam entrar. Todo o povo se prostrou e adorou. As celebrações duraram 14 dias. Salomão ofereceu 22.000 bois e 120.000 ovelhas como sacrifícios. Era uma festa de proporções inimagináveis, um agradecimento nacional a Deus. Após a dedicação do templo, Deus apareceu novamente a Salomão. Ele disse que havia ouvido sua oração e consagrado aquele lugar como sua casa. Mas também deu um aviso solene: se você se afastar de mim, o desastre virá. Salomão também construiu um magnífico palácio para si mesmo. A obra levou 13 anos para ser concluída. O palácio era uma maravilha de arquitetura, com colunas de cedro, salões imensos e detalhes elaborados. A riqueza de Salomão era inigualável. A cada ano, ele recebia 666 talentos de ouro. Mercadores e comerciantes de toda parte traziam ouro, prata, especiarias, cavalos e mulas. Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido e 300 escudos menores. Ele fez um grande trono de marfim coberto de ouro puro. Nenhum reino do mundo tinha algo semelhante. Sua frota de navios navegava pelos mares e voltava carregada de ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Era um comércio internacional que enriquecia Israel como nunca antes havia acontecido. E então veio uma visita que ficou marcada na história. A rainha de Sabá, ouvindo falar da glória e da sabedoria de Salomão,
decidiu vir pessoalmente para testá-lo com perguntas difíceis. A rainha chegou com uma caravana enorme, carregando especiarias, muito ouro e pedras preciosas. Ela fez todas as perguntas que tinha em mente, e Salomão respondeu a todas elas. Não havia nada que ele não soubesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida de sua mesa, os assentos de seus oficiais, ficou sem fôlego. Ela disse: "O que me contaram não é nem metade da realidade." Ela deu ao rei 120 talentos de ouro, grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais chegou tanta especiaria quanto a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Salomão também presenteou a rainha com tudo o que ela desejava e pediu. Depois de um encontro histórico, ela partiu de volta para sua terra com todos os seus servos. Mas o encontro ficou para sempre na memória do mundo. Salomão era famoso em toda a terra. Reis de todo o mundo vinham a Jerusalém para ouvi-lo e aprender com ele. Cada um trazia presentes, objetos de prata e ouro, roupas, armamentos, especiarias, cavalos e mulas. Mas mesmo em meio a tanta glória, as sementes do fracasso já estavam sendo plantadas. A Bíblia nos conta que Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do faraó, ele amou mulheres moabitas, amonitas, edomitas e hititas. Deus havia advertido claramente os israelitas: não se casem com mulheres de outras nações, pois elas desviarão seus corações para outros deuses. Mas Salomão se apegou a essas mulheres com amor profundo. A Bíblia registra que Salomão teve 700 esposas princesas e 300 concubinas, e suas esposas desviaram seu coração. Quando Salomão ficou velho, suas esposas inclinaram seu coração para outros deuses. Salomão começou a construir altares para os deuses de suas esposas, para Quemós, o deus abominável dos moabitas, para Moloque, o deus abominável dos amonitas. Era uma traição profunda a tudo que lhe havia prometido. Deus ficou irado com Salomão, porque seu coração havia se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. As consequências desse desvio seriam devastadoras para o reino. Deus disse a Salomão: "Por que você agiu assim e não guardou minha aliança? Certamente arrancarei o reino de você e o darei a um de seus servos. Mas por causa de seu pai Davi, não farei isso durante sua vida." Adversários começaram a surgir contra Salomão. Hadad, o edomita, tornou-se seu inimigo. Rezon, filho de Eliada, tornou-se adversário de Israel durante toda a vida de Salomão. O reino começava a rachar. E então surgiu Jeroboão, um dos próprios servos de Salomão, um homem capaz e corajoso. O profeta Aías foi ao encontro de Jeroboão e rasgou sua capa nova em 12 pedaços, dizendo: "Tome 10 pedaços, pois Deus vai lhe dar 10 tribos." Quando Salomão soube da profecia, tentou matar Jeroboão. Mas Jeroboão fugiu para o Egito e ficou lá até a morte de Salomão. O rei, que havia começado com tanta sabedoria, agora perseguia os ungidos de Deus. Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel durante 40 anos. 40 anos de glória, construção, sabedoria e, ao final, de desvio e consequências. Então ele morreu e foi sepultado na cidade de seu pai. E assim se cumpriu o que Deus havia dito. Após a morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu em 2. As 10 tribos do norte seguiram Jeroboão, e apenas Judá e Benjamim ficaram com Roboão, filho de Salomão. O legado de Salomão é complexo e profundo. Ele nos ensina que mesmo o mais sábio dos homens pode se perder quando se afasta de Deus. A sabedoria sem fidelidade é como um palácio sem alicerces. Mas Salomão também nos deixou obras eternas. O livro dos Provérbios, cheio de sabedoria prática para a vida. O Eclesiastes, com suas reflexões profundas sobre o sentido da existência. E o Cântico dos Cânticos, uma poesia de amor incomparável. A história de Salomão nos lembra que as maiores dádivas de Deus, como a sabedoria,
precisam ser cultivadas com humildade e fidelidade ao longo de toda a vida. O início glorioso não garante o fim glorioso. E assim termina a história do rei mais sábio que o mundo já conheceu. Um homem que tocou as alturas da glória divina e conheceu as profundezas do erro humano. Salomão, filho de Davi, rei de Israel, sábio entre os sábios. A Bíblia é um livro cheio de histórias assim, de homens e mulheres reais, com falhas e grandezas, que nos ensinam lições profundas sobre a vida, a fé e o caráter. A história de Salomão é apenas uma delas, mas que história! Se você chegou até aqui, obrigado por sua companhia nessa jornada pelo Reino de Salomão. Se este vídeo te tocou, te ensinou algo ou simplesmente te cativou, deixe o seu like, pois ele nos ajuda a continuar trazendo histórias como essa. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Até já!